Vamos brincar mais um pouquinho de física, meu filho? Probleminha de cinemática, tá? Lá de onde? Daquele livrinho russo, satânico, Saraiva. Questãozinha maneira aqui pra gente refletir, olha só. Em um momento inicial, duas velas eram iguais e tinham altura h, encontrando-se a uma distância a, beleza? A distância entre cada uma das velas e a parede mais próxima também é igual a a. Beleza. Com que velocidade movem-se as sombras das velas na parede? Nas paredes, né? Se uma vela queima durante um tempo T1 e a outra durante o tempo T2. Probleminha aqui de cinemática, cara. De estudo do movimento, tá? Então, ó, enche seu prato de arroz e feijão e bora para mais um episódio do Arroz, Feijão e Equações. De segunda a sexta-feira, um desafio de física e matemática aqui para você, que vai fazer provas militares e que é fascinado por física e matemática. Bom, beleza, o nosso problema tá aí, né? Essas velas começam a queimar, elas queimam em velocidades diferentes, né? Uma queima mais rápido que a outra. Uma demora um tempo T1, outra demora um tempo T2. Qual o tempo que é maior? Isso é relevante pra gente aqui no momento. O fato é o seguinte, o probleminha, ele é um problema cinemático. Digamos, por exemplo, essa vela queima mais rápido. Eu vou considerar o seguinte, que a taxa com que a vela vai queimando e, portanto, diminuindo o seu tamanho é constante. Né? Se ela é constante, eu posso utilizar um D igual a VT, ou seja, eu estou assumindo que os movimentos são uniformes, porque ele não me deu informação a mais para eu assumir nada além disso, ok? Beleza, então, por exemplo, essa vela começa a queimar, o seu tamanho vai diminuindo, 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 beleza? Então, esse ponto aqui, né, sua chama, ela vai descendo com uma velocidade V1. E como é esse V1? Velocidade é distância sobre o tempo. Então, esse V1 é o quê? Bom, a vela demora um tempo T1 para queimar por completo. O que significa queimar por completo? Desaparecer. Então, essa altura H foi a zero. Então, ou seja, esse ponto percorre uma distância H no tempo T1. Faz sentido? Ah, beleza. Então, o V1 é H sobre T1. E o V2 é uma coisa, né? Isso. O V2 seria H sobre T2. V2 é H sobre T2. Pode ser? Beleza. V1 e V2. Ok? V2 seria esse cara aqui. Né? Não sei qual é maior, T1 e T2, portanto não sei quem é maior, V1 ou V2, mas isso é irrelevante no momento. Imagine que tem o seguinte, esse ponto, a cabeça dessa vela vai descendo para baixo com velocidade constante V1 e a dessa vela desce com velocidade constante V2. E essas velocidades são distintas. Elas sendo distintas, você vai acabar chegando nessa configuração aqui, né? Em que, por exemplo, estou assumindo que o V1 aqui é maior, né? Beleza, então esse ponto aqui, beleza? Está descendo com velocidade V1 e esse ponto aqui está descendo com velocidade V2. Eu quero saber a velocidade das sombras das velas nas paredes. Como é que é, por exemplo, a sombra dessa vela projetada na parede direita? Ela é o seguinte, existe um raio de luz que vem aqui, ó, e faz isso. Ah, verdade. É ou não é? Pronto. Essa região inteira aqui, cara, é o quê? Sombra. Beleza? Ah, verdade. Então, por exemplo, esse ponto aqui seria a extremidade da sombra, né? Então, a sombra tá aqui, ó. A sombra, ok? Dessa vela 2 tá ali, projetada. Ah, tá. E como esse ponto e esse ponto vai descendo, esse ponto aqui também vai descer. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de, sei lá, vou chamar de VS2. O que seria VS2? Velocidade da sombra da vela 2, né? Projetada nessa parede. Perfeito. Cara, olha o que você pode fazer aqui interessante. Você pode imaginar que o que você tem aqui é um plano, é um tratamento que você pode dar esse aqui, tá? Um tratamento de geometria analítica, tá? É o caminho que eu vou escolher dar. Como sempre, né, cara? Tem mais de um caminho físico e até mesmo matemático para você resolver um certo problema, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano, x e y. Beleza. Perceba que esse ponto aqui, que está se movendo para baixo, com velocidade V2, ele é o ponto médio desse segmento. Qual segmento? Esse segmento aqui, ó. Tá vendo? Ah, verdade. Por que ele é o ponto médio? Ele é o ponto médio pelo seguinte, porque essa projeção A é igual a essa projeção A. Ou seja, se você preferir para visualizar, né, fecha esse triângulo aqui, ó, retângulo.
tá? Tô falando desse triângulo aqui, ó. Beleza? Tá. Olha só. Esses dois triângulos que surgem aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse pequenininho. Tá bom? Sacou a ideia? Ah, tá. E o grandão? Eles são semelhantes. E eles são semelhantes de que modo? O triângulo grande é o dobro do triângulo pequeno. Por quê? Porque essa base do triângulo grande vale quanto? 2A. E a base do triângulo pequeno vale quanto? A. Ah, tá. Então, isso significa que esse lado aqui do triângulo grande, ele é o quê? Ele é o dobro desse ladozinho do triângulo pequeno. Ou seja, se isso aqui vale x, aqui vale 2x. X mais x. Ah, tá. Ou seja, cheguei onde eu queria. Esse pedaço é igual a esse pedaço, ou seja, o M é ponto médio. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? O M ser ponto médio vai implicar em quê, né? Implica no seguinte, existe, né, nosso estudo de geometria analítica, quando a gente estuda geometria analítica, a gente constrói, uma das primeiras coisas que a gente constrói, e tem isso detalhado lá nas lições de matemática, tá? É o seguinte, se eu tenho um segmento qualquer, e eu tenho aqui, ó, ele é determinado por dois extremos, né? O ponto A, beleza? E o ponto B. As coordenadas do ponto médio desse segmento sempre vão ser o seguinte, o x do ponto médio é a média aritmética das coordenadas dos pontos A e B, e o y do ponto médio seria também dado pela média aritmética das ordenadas aqui, né, dos pontos A e B. Isso sempre vai. Então, o x do ponto médio é xa mais xb sobre 2. O y do ponto médio é ya mais yb sobre 2. Isso sempre vale. O mesmo vale para a velocidade do ponto médio. Se eu fosse calcular a velocidade do ponto médio, a velocidade em x seria o quê? Vax mais vbx, beleza? Sobre 2. Se esses pontos estiverem se movendo. No caso, pode ser coisa estática, mas caso esses pontos estejam se movendo, a lógica continua aplicando. A velocidade média em y do ponto médio seria VAY mais VBY sobre 2. Então, ou seja, eu faço a média aritmética das velocidades dos pontos médios em x e em y. Sacou a ideia? Beleza. Se a coordenada é dada pela média aritmética, a velocidade também vai ser. Beleza, uma vez que essa velocidade é simplesmente essa coordenada dividida pelo tempo, né? A derivada temporal disso e tal. Beleza, onde que eu tô querendo chegar? Aqui, o que eu tenho é isso, né? Ah, tá. Se m é ponto médio, eu posso dizer o quê? Que a velocidade do ponto médio é a média aritmética das velocidades dos extremos. Ou seja, nesse caso, meu ponto médio é o ponto m, que tem velocidade V2. Ou seja, o que a gente vai equacionar é que o V2, ele é o quê? Ele é a média de V1 mais VS2, V1 mais VS2 dividido por 2. E eu quero descobrir aqui é o VS2. Então eu vou isolar ele. Então eu vou ter que 2V2, né, multiplicando por 2, menos V1 é igual a VS2. Perfeito? Faz sentido? Pô, beleza. É o único jeito de resolver aqui por geometria analítica? Não. Mas é um jeito que eu acho que é bem direto, dá pouquíssima conta. Então você vai ter que a velocidade da sombra projetada da vela 2, naquela parede, é 2V2. Mas quem que é o V2? É H sobre T2. Ah, tá. 2V2, então 2H sobre T2 menos V1. E V1 é H sobre T1. Ah, tá. E se você preferir, você vai ter que, ó, VS2 vai ser o quê, cara? Você pode fatorar aqui um H. Vou fazer o seguinte, né? Eu vou ter aqui, ó, T1, T2, né? Tira já o mínimo, dividido por T2 é T1. Então você vai ter ali em cima 2T1 menos T1, T2 dividido por T2 é T1. É T2, desculpa, né? É isso aqui. Pronto. Faz sentido ou não? Essa é a velocidade da sombra projetada da vela 2 naquela parede. E se eu quiser agora, a velocidade da sombra projetada da vela 1 na parede, que seria qual sombra? Seria isso aqui. Deixa eu desmanchar aqui, ó. Então seria isso aqui. Ó. Tá vendo? Esse ponto aqui seria a nossa, aqui, ó, VS1. VS1. A sombra projetada da vela 1 aqui na parede é esse pedacinho. Ah, beleza. Eu vou aplicar a mesma lógica. Só que agora, quem que é o ponto médio? O ponto médio seria esse cara. A mesma coisa, aqui, ó, A e A. Ah, tá. Esse cara sendo o ponto médio significa, então, que agora o V1 é a velocidade do ponto médio. Qual que vai ser o efeito prático? Cara, o efeito prático é onde tem T1 vira T2 e onde tem T2 vira T1. Existe uma simetria completa aqui, né? Se você for partir esse negócio ao meio, é igual que tem para um lado, tem para o outro. Distância A, distância A, distância A, é tudo igual. Só troca V1 por V2. É só isso.
Ah, tá. Antes a velocidade de V2 era do ponto médio, agora é a velocidade de V1. Então, simplesmente, cara, você pode fazer essa conta se você quiser, igualzinho, mas a simetria já nos indica que, no fundo, cara, é só trocar o índice 1 com o índice 2. Beleza? Então, aqui vai ficar 2T2 menos T1 sobre T1 vezes T2. Pode ser ou não? Faz sentido? Pode fazer essa continha e você vai ver que vai bater. Pronto. Essas são as velocidades das sombras projetadas dessas velas nas paredes 1 e 2.